todos lembram, né? Junta lá todos os impostos, paga numa guia só, inclusive imposto sobre a folha de pagamento, entra tudo no bolo ali, paga numa guia só, não tem crédito, não tem nada. O governo criou um outro tipo de Simples Nacional. Por quê? Porque quem está no Simples normal não vai gerar crédito. Na notinha do Simples Nacional, você gera crédito. Imagina, por exemplo, eu tenho no escritório um cliente que é fábrica de farinha. Ele vende para supermercado. Então, hoje ele já tem uma dificuldade de vender para supermercado. Por quê? Porque o supermercado sempre está no lucro real e outros regimes que já querem crédito. Menos, mas querem crédito. E a nota dele do Simples Nacional gera crédito de 2, 3%. Por quê? Porque é a alíquota que ele paga no Simples Nacional de ICMS, vamos supor, ele paga 8%. Mas de ICMS, picando lá, porque se for olhar no fundo, é coisa nossa de contador, mas a gente sabe daquela alíquota cheia, quanto que foi um pedacinho de cada coisa. E aí do ICMS, vamos supor, deu 3,5%. Então, o supermercado só pode se acreditar 3,5%, mas o supermercado não quer 3,5%, ele quer 19,5%, porque é o que ele paga. Então, hoje ele já tem dificuldade em vender para uma empresa que quer crédito. Imagina com a reforma que vai ser crédito amplo e que vai ser a alíquota de 28%, né? Como que ele vai conseguir vender para o supermercado, por exemplo, que é a maior parte do cliente dele? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que recolher IBS, CBS, porque senão, ou então ele vai ter que dar desconto de 28%, e aí às vezes dá desconto de... Enfim, então ele vai ter um problema de todo jeito, seja tendo que dar desconto, seja pagando imposto, né? Então, isso para quem está no meio da cadeia. Por causa disso, o que foi criado, o que a Lei Complementar dos Indicadores trouxe? Uma nova metodologia de Simples Nacional, que é chamada de Simples Nacional Misto. Como que vai ser o Simples Nacional Misto? A empresa continua no Simples Nacional, continua pagando a guia do DAS. Nessa guia do DAS vai estar incluído o INSS sobre a folha. Então, para quem tem folha alta, tem bastante funcionário, o Simples Misto pode ser um caminho, tem que fazer conta. Porque não vai ter aqueles altos, porque fora do Simples Nacional a empresa tem 28% de INSS, aproximadamente, dentro do Simples. Paga lá tudo do Simples. Então, ela continua pagando o INSS dentro do Simples, imposto de renda e contribuição social dentro do Simples. PIS, COFINS, ICMS e ISS não paga, zera, lá na guia vai zerar, e aí ele vai recolher no regime normal. Ele vai fazer separado. Ele vai manter os dois sistemas em paralelo. E a legislação prevê isso e os sistemas vão estar totalmente preparados para isso. Então, pode ser interessante sim. Vamos pensar num médico prestador de serviço que trabalha com um hospital, por exemplo. O hospital não vai aceitar ele no Simples Nacional. O hospital tem tabela, né? Vamos pôr lá, plantão no hospital paga X por plantão. É a tabela do hospital. E aí ele vai querer crédito. Então, ele vai querer, ou ele vai criar duas tabelas. Daqui a pouco ele vai criar, não, para o médico no Simples Nacional eu pago R$500 o plantão. Para o médico contribuinte da IBS CBS é R$680 o plantão, né? Pode ser que crie duas tabelas, vai dar na mesma, a diferença está na mesma, o teu ônus vai ser o mesmo, ou talvez o fornecedor, aquele que está te contratando, não vai aceitar, né? Não, você tem que estar contribuinte do IBS CBS, então você vai ser obrigado a se enquadrar no IBS CBS. Aí a dúvida, aí nós da área tributária temos que fazer junto com o empresário, temos que fazer cálculos para ver, não, compensa? O Simples Misto é melhor, então um lucro presumido ou um lucro real? Pode ser, porque às vezes pode compensar o lucro real, porque o lucro real gera crédito, imposto de renda e contribuição social também. A gente tem que entender do cliente, do nosso cliente, para entender se o cliente dele vai precisar de crédito ou não, entendeu? E nós temos que estudar também o fornecedor, porque aí o teu fornecedor, vamos supor, você compra lá insumos para a tua odontologia. Esse insumo, de repente você está comprando de uma empresa, uma pequena empresa, optante pelo Simples Nacional. E aí? Ela não te dá crédito, ela vai te dar 2, 3, 4% de crédito, mas você precisa de um crédito maior, então você não vai querer comprar dela, né? Então, talvez, ou você vai sugerir para ela recolher IBS, CBS, ou você vai trocar de fornecedor para um fornecedor que te dá mais crédito, entendeu, doutor? Então assim, não vai ser fácil a gente fazer planejamento tributário. Esse tá vendo? Tem que revisar tudo. Você tem que olhar para o cliente, você tem que se alinhar melhor com o cliente, você tem que olhar para os seus fornecedores, você tem que se alinhar melhor com os seus fornecedores. É como se a gente, para fazer um planejamento tributário, a gente tem que pegar a cadeia anterior e a próxima. Então não é só sobre números mais.